mas que eu os ressuscite no último dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenham a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Esse Evangelho de São João é muito reflexivo, muito profundo. Por isso é chamado quarto Evangelho, porque ele difere dos outros três pela natureza de suas reflexões, pelo simbolismo também. E nós hoje estamos diante desse trecho pequeno de São João, do Evangelho de João, que fala da ressurreição no último dia. Jesus afirmando, primeiro ele diz que não descarta ninguém, que a vontade do Pai é que todos sejam salvos, todos se acheguem a Ele. Ele não quer julgar ninguém fora. Isso é muito bonito, dá esperança. Ninguém está jogado fora. Eu penso penso não, mas é uma necessidade nossa, enquanto igreja, enquanto ser humano, fazer o máximo para ganhar as pessoas para Cristo. Para quê? Para que elas possam participar da vida eterna, para que elas possam participar da vida. Talvez não ficar preso à eternidade agora, mas vivendo a eternidade no agora. Às vezes a palavra eternidade, ela pode dar uma impressão assim de jogar para frente. E eu me lembro muito do encontro de Marta com Jesus, quando ela disse: eu acredito, eu creio na ressurreição que haverá no último dia. E Jesus então responde: eu sou a ressurreição, estava nele.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim jamais, jamais morrerá. Enquanto ela pensa numa eternidade, no último dia, no sentido de, quem sabe, alguma coisa cronológica, algum tempo cronológico, Jesus está colocando esse último dia na vida, na pessoa dele. Então, quando o Evangelho fala último dia, não está se referindo a dia de calendário. O último dia significa o tempo da manifestação de Deus no mundo. Explica isso, padre. O que significa isso? Quando Deus vai se manifestar, Ele não está se manifestando? Claro, já está, e sempre Deus se manifesta de todas as maneiras. Porque senão a gente não estaria vivo aqui, a gente não aguentaria pandemia, a gente não aguentaria nenhuma crise. Deus está sempre presente, mas não está presente em todas as estruturas, não está presente em todas as religiões. Ainda se mata em nome de Deus, se mata em nome da grandeza de Deus. É um paradoxal, né? Então, quando é que Deus vai se manifestar plenamente? Esse plenamente aí é muito importante. Aí está, isso que alimenta a nossa fé cristã, alimenta o estarmos aqui agora, celebrando, acreditando. A manifestação plena de Deus. Quanto mais pessoas agregarem-se a Cristo, quanto mais pessoas acolherem o chamado de Cristo, mais a plenitude, mais Deus vai se tornando pleno em todos. E é nesse aspecto, não sei se estou me fazendo entender, é nesse aspecto que entra essa passagem, essa palavra aqui, último dia, essa expressão. Quando nós chegarmos ao fim, que fim é esse? Quando nós alcançarmos a nossa finalidade, quando a plenitude de Deus se manifestar no mundo, todos aqueles que contribuíram para esse processo estarão presentes. Eu gosto de comparar isso a uma parede. O último tijolo é a plenitude da parede. A parede chegou no máximo, mas para que ela seja chamada de parede, ela tem que contar com todos os tijolos. Aquele primeiro que está lá no chão. É assim que a gente vai entender a ressurreição dos mortos. Todos participam, todos aqueles que participaram, que viveram, que foram batizados e viveram em Jesus Cristo, esses com certeza já participaram, estão participando, e o nome deles será exaltado na ressurreição que haverá no último dia. Ou seja, ressurreição. Quando a gente fala de ressurreição,
A gente fala, estamos subindo e queremos chegar lá. Chegar aonde? Em algum lugar aí para cima? Não, nós queremos chegar à plenitude. Nós queremos chegar numa época em que as pessoas todas, assim é a nossa esperança. Se alguém falar assim, é bobagem, não vai acontecer, paciência. Mas se a gente deixar de acreditar nisso, nós vamos nos acomodar. É o movimento que nos leva para cima, não é? É o movimento que nos faz crescer, que nos faz buscar, que nos faz construir. Esse movimento para cima é chamado busca de Deus. É o caminho. Jesus se apresenta como esse caminho que leva ao Pai. Todos nós aqui estamos participando desse caminho. E quando alcançamos a vitória da presença definitiva, manifestação definitiva de Deus, com certeza ninguém, os mortos estarão presentes, porque eles foram tijolinhos e são tijolinhos dessas paredes, dessa grande construção que nós queremos. E aí, meu irmão, minha irmã, a questão dessa morte que nós hoje lembramos, hoje nós estamos parados aqui, refletindo, só para dizer, refletir nessa perspectiva, só para dizer, essas pessoas estão vivas. Às vezes, diante disso tudo, qualquer tipo de palavra nossa é muito pouco. Nós só devemos entrar nesse mistério, refletir sobre ele, acolher esse mistério da morte nessa perspectiva da vida. Nossas palavras são muito pequenas, lembrando aí de Jó. Quando Jó estava no auge do sofrimento, foram lá consolar Jó. Primeiro ficaram em silêncio, os amigos de Jó. Depois foram falar, e Jó é que falou. Primeira leitura, Jó é que falou. Jó que deu o seu testemunho, muito maior do que aquelas falas vazias, que não atingiam a realidade de Jó. Enquanto se achava que Jó estava lá no fundo, no momento de maior sofrimento dele, ele estava usando aquele sofrimento, curtindo aquele sofrimento, para experimentar a presença forte de Deus na sua vida. Logicamente, a história de Jó é uma história fictícia. Na verdade, é a história do povo exilado na Babilônia. Não tinha que questionar nada, apenas pelo sofrimento, pelo momento, curtir essa sintonia com Deus, que dá paz, que dá força, que dá esperança. E essa esperança é que nos remete à eternidade. Como disse Paulo aos Romanos, nós hoje não entendemos, mas nós já somos parte dessa eternidade. Nós já entramos nessa eternidade com Jesus. Então, em Jesus,
na sua manifestação, está a manifestação daquilo que seremos e daquilo que queremos. E os mortos estão participando desse processo. E agora eu vou, ao terminar, não tem como ficar falando muito de ressurreição. Acho que tudo que a gente ficar falando, a gente vai falar e não vai nunca explicar. Ressurreição não é para explicar. Ressurreição é para sentir. Então eu vou convidar vocês agora para que façam uma experiência. Nós vamos pensar nas pessoas que estão vivas na vida de cada um e de cada uma aqui. Tudo que eu falar agora a respeito delas, eu não vou dar conta de falar, porque só vocês agora sabem falar, não é? Só vocês agora é que sabem captar o sentido profundo dessas pessoas na vida de vocês. E eu quero depois, no final, saber de vocês, e não preciso responder cada um, como vocês pensaram, de que forma essas pessoas se apresentaram a vocês nesse momento de conexão. Pense nas pessoas que você ama, que você gosta, da sua família, pelas quais você está aqui hoje. Pense silenciosamente sobre essas pessoas.
Interessante. Dá para falar que elas não existem mais? Dá para falar que elas não são referência forte para cada um aqui? Eu tenho certeza que vocês pensaram nessas pessoas repletos de amor. O amor fez esse mergulho. E vocês não pensaram nessas pessoas como estátua, não, é sempre em movimento, não é? Lembrando de tudo que elas faziam, o jeito de rir, de você quer tudo. Interessante, essas pessoas estão em movimento. Bobo é quem acredita que tudo termina no cemitério. Nós acreditamos na pessoa. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo diferente. E o corpo físico estava aí no pensamento de vocês também. Como é que vocês pensaram? Como é que vocês conectaram emocionalmente com a pessoa? Não foi apenas um pensamento. Aí teve emoção, aí teve amor, aí teve agradecimento, gratidão. Não sei, é tanta coisa boa que veio agora, que não é só lembrar de uma matéria. Seria muito pouco para nós, né, gente? Lembrar de uma matéria que vai para o cemitério e levanta depois. Isso é muito pouco, muito pouco. É algo muito mais profundo. Nós acreditamos, eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio. Isso nós vamos falar agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.